Pode agora? Pode. Agora estamos mudando o MC aqui. Sou eu. E antes de anunciar a próxima palestra, a última palestra da segunda mostra astronômica, eu queria fazer um agradecimento aqui, em nome de todo o grupo de Astronomia 104 com Sombreiro. Meu nome, em nome do Bonani, do João, da Mídia, do Márcio, do Mexicano, do CR. Aí, a gente quer agradecer uma pessoa especial aí por ter feito acontecer a semana de astronomia. Por ter corrido atrás, por ter organizado, por ter feito mais do que deveria ter feito, né? Eu acho que a gente fez muito pouco, e as pessoas fez bastante. E a gente está aqui, eu estou falando agora, para agradecer as pessoas, né? E as pessoas, o senhor Pedro Ivo de Oliveira Brasil, o famoso Pedrão, né? Eu queria pedir uma salva de palmas para ele. Por essa não contava, o André me enganou, velho. Ele falou, deixa eu fazer esse encerramento. Graças a Deus tem alguém para apresentar agora, né? Queria revezar com o grupo, todo mundo fica com vergonha e tal. Então, muito obrigado a presença de todo mundo. A gente só faz isso porque tem gente para ver isso, né, André? Tem gente que se interessa por astronomia. E, bom, não tem nenhum fim lucrativo, nosso grupo está aberto para todo mundo, né? A gente pegou o e-mail de todo mundo e vai mandar na circular um convite para vocês integrarem o nosso grupo, o M104. Precisa crescer, precisa continuar, a gente está se formando, está acabando o mestrado, vai embora. E o grupo fica, o evento fica, então a ideia é essa, tá? Então a gente vai, durante essa semana ainda, mandar uma circularzinha convidando todo mundo, falando onde vai ser a sala, o horário, o dia, para todo mundo participar. Então, gostaria de agradecer a homenagem inesperada aí, e vamos tocar o evento, que ainda tem coisa, né? Tem chão ainda. Só avisando, vai ter lá no fim na mesinha, na saída, uns cartõezinhos do Jonathan, tá? Então quem quiser convidá-lo para evento, casamento, ele falou velório, também não entendi. Ele topa tudo, né? Então tem os cartõezinhos aqui para quem quiser levar e contratá-lo, tá bom? Muito obrigado. Vai lá, André, manda lá. Outra salva de palmas, Pedrão. Agora eu vou apresentar aqui o professor João Paulo Delicato. Ele possui graduação e licenciatura em Ciências Exatas pela USP. É professor de Astronomia e consultor pedagógico da Fundação Centro de Estudos do Universo em Brotas, famoso CEL, onde implementou todas as atividades interativas. Como diretor da Sociedade Brasileira para o Ensino de Astronomia, projetou e implementou todo o sistema de mídia, comentarista em Astronomia e Física do programa Como Fazer, da TV Escola do MEC. É consultor de astronomia da revista Veja e Veja na Sala de Aula. É sócio fundador da Sociedade Brasileira de Planetários e ex-presidente da Associação Nacional de Foguetes Experimentais. Foi pesquisador no Departamento de Física da Universidade Federal de São Carlos e criou o Laboratório de Magneto-Hidrodinâmica da USP. Hoje tratará do tema Voar é para Humanos, astronauta. Então, uma salva de palmas para o meu Paulo. Bastante coisa de mim aí, mas não precisa ter como as coisas acontecerem. Mas é bom que fale um pouco, porque eu estava meio desmoralizado depois da apresentação aqui. Eu falei, pô, que responsabilidade. Se eu soubesse que esse era o nível, eu não vinha, eu faltava, falava que estava doente, alguma coisa. Que coisa esse show, né? Essa apresentação com a APA. Primeiro, eu não prestei atenção. A hora que eu cheguei, eu olhei meio para lá, a hora que ele parou de tocar, falei, bom, ele vai começar a tocar. Eu fiquei esperando ele chegar na frente da APA, perto das cordinhas. E ele não chegou, porque se fosse eu chegaria, porque tem um monte ali, não dá para saber qual, você põe o dedo em qual ali. Aí ele não olhou, né? Eu falei, eu acho que ele não está olhando, porque também não adianta olhar, é muito próximo uma da outra e tal. Achei que estava enganando, colocando um aparelhinho lá dentro para tocar. Falei, que nível, que coisa sensacional. Acho muito legal a gente poder ouvir também o nosso rock and roll dessa maneira, que às vezes parece até música barroca, né? O que nos remete a um outro pensamento. A gente precisa escutar música barroca também, e outras músicas, né? Música, não restart, né? As outras coisas aí. Bom, pessoal, quando o pessoal me convidou para falar um pouquinho aqui sobre
algum assunto da área astronômica, eu pensei em algo que eu gosto bastante de falar. Talvez algumas coisas muitos de vocês já saibam. Eu espero trazer novidades para vocês, espero que seja uma coisa bacana, mas ao mesmo tempo, mais um pouquinho assim, é uma coisa meio piegas, assim, já falou de mim, e agora eu vou falar de mim um pouquinho também. Mas o motivo é mostrar para vocês por que eu acredito que voar é para humanos. Então eu preciso mostrar para vocês um pouquinho da trajetória, para a gente ir pensando nesse assunto, né? Deixa eu ver aqui se eu acerto esse. Muito bem. Bom, um dos motivos de eu pensar sobre o ato de voar é o fato de eu ter nascido numa família de aviadores, né? Meu pai e minha mãe voavam, minha mãe adorava voar todo fim de semana. A minha mãe nunca foi dessas de ficar na cozinha, não sabia fritar um ovo, nada. O negócio dela era voar mesmo. Meu pai sempre adorou voar, é um piloto de planador também. Gostava muito de fazer acrobacia com aviões. Eu tive um vô adotivo, que também era um grande piloto de acrobacias, que fez também trabalhos para a NASA, inclusive, e que uma pessoa que me ensinou muito sobre como levar a vida de um jeito muito feliz, né? Muito feliz com a sua realização pessoal e tudo mais. Ele tem, pessoal, deixa eu ver, até não tem, mas já não sei onde eu pus a anotação, 35 mil horas de voo sem tirar a mão do manche. Quer dizer, tem gente que tem mais tempo que isso de voo, principalmente pilotos de aviação comercial, mas não fica no manche, né? Põe o piloto automático, faz o cruzeiro e tal, e acabou, ele não é ali, né? Controlando um avião pequeno e tal. É uma pessoa que voou muito e morreu dormindo, como ele disse que queria morrer. Nunca teve um problema assim grave né? Claro que sempre tem, mas ele disse que ia morrer dormindo e morreu dormindo. Não sei onde que eu anotei isso. Bom, eu tive que correr para fazer a palestra ficar mais bacana, para eu conseguir anotar algumas coisinhas. Vocês me desculpem a colinha aqui de vez em quando. Tem nome de gente russa e eu não consigo decorar às vezes os nomes, né? Essa daqui é a minha irmã, que está aqui. Ela foi casada com um dos pilotos da Esquadrilha da Fumaça antiga. E ela também pilotou o T-6, o avião da Esquadrilha da Fumaça, né? E é tudo maluco, eles voltavam com o avião para o aeroclube, e eu percebia que o avião tinha mato no bordo de ataque da asa. Tinha mato no bordo de ataque da asa. Eles passavam rasante, só que a rasante ia comendo o mato, assim, né? Gente louca e tal. Meu avô pegava pano do chão com a ponta da asa e tudo mais. Essa é minha sobrinha, que já cresceu, está aqui também, né? Lá na Academia da Força Aérea. Durante um tempo, a minha mãe foi empresária da Esquadrilha da Fumaça antiga. E a gente conviveu com o pessoal da esquadrilha, com os pilotos e tal, no espírito de equipe que eles trabalham, da maneira que eles trabalham, né? Aquela coisa do militar, e ao mesmo tempo aquela coisa do pessoal que confia muito um no outro, porque eles precisam disso para poder trabalhar nesse tipo de coisa, né? Você vai, uma esquadrilha, você vai com a asa a poucos metros da asa do outro, ou menos, às vezes até chega a encostar, não é isso, Lili? Chega a encostar a asa de um avião no outro e dá aquela tremida, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Então, quer dizer, é uma aventura maluca mesmo, esse negócio da Esquadrilha da Fumaça, e ao mesmo tempo é uma aventura de convivência, né, de confiança e de parceria gigantesca. A gente tem muito a aprender com isso. Isso não acontece só com a Esquadrilha da Fumaça. Acontece no espaço entre os astronautas também, a gente percebe isso bastante. Essa é a Marta, já veio para Rio Claro várias vezes. Hoje ela trabalha com história da aviação, né, do Brasil. Tem aí um sósia do Santos Dumont, e eles ficam divulgando os trabalhos do Santos Dumont. Para quem não sabe, eu vou aproveitar para colocar aqui uma posição que é interessante. Discute-se muito sobre quem foi que inventou o avião, se foram os irmãos Wright ou se foi Santos Dumont. As famílias dos Wright e do Santos Dumont se reuniram já para chegar a um consenso. O que acontece é o seguinte, pessoal, o Santos Dumont foi o inventor tanto quanto os irmãos Wright. E é assim que eles vão passar a divulgar, eles, famílias dos três inventores, vão passar a divulgar a aviação. Se depender deles, eles vão dizer que todos inventaram juntos. Até porque, antes de Santos Dumont oficializar a invenção, ou seja, chamar as testemunhas, fazer o evento oficial lá em Paris e tudo mais, ele já tinha voado algumas vezes e pulado algumas vezes com o avião dele, né? Os irmãos Wright fizeram isso, mas não tem prova nenhuma.
né? Não tinha testemunhas ali em volta, não tinha nada. Mas chegaram ao consenso de que essa briga é bobagem, inventamos, né? E o importante é que o ser humano consegue, o ser humano vai mesmo e faz. Esse é o meu pai, e aí nós estamos num ultraleve, a gente teve uma época que a gente voava bastante ultraleve e tal, mexia com isso. Foi um dos primeiros ultraleves que veio para o Brasil, inclusive. E depois, um dia, quando eu tinha 10 anos de idade, passou uma nave dessa em cima da minha cabeça, no cinema. E eu nunca mais esqueci o espaço, nunca mais. Eu fiquei maravilhado com isso, né? E eu cresci e virei o Darth Vader. Esse sou eu, e amanhã eu vou estar também, eu não sei em qual McDonald's, vai ser o Mac Dia Feliz. Convido vocês para ir lá, eu vou lá brincar com o pessoal e tal, para chamar a gente, porque a verba é revertida para a Associação de Câncer, né? Para crianças e tal, eu acho que é bem bacana. Hoje a roupa está melhor, essa aí está um pouco meio zoada, né? Bom, depois de um tempo eu fiz a faculdade e lá eu participei e acompanhei um projeto que foi o primeiro experimento brasileiro a ir para o espaço. Um experimento feito com cristal, que fazia algumas... depois eu explico em detalhes quando a gente falar da produção. E eu conheci o Lawrence De Lucas. Esse aqui sou eu, não parece, mas sou eu. A foto está meio esquisita. E esse aqui é o astronauta Lawrence De Lucas, que voa no Columbia, voou várias vezes. E hoje ele é um dos responsáveis pela construção da estação espacial. Ele é chefe do departamento de cristalografia do Alabama. Trabalha com esse negócio de crescimento de cristais e tal. E a gente conversou bastante sobre esse negócio de espaço, também aprendi bastante com ele. Mais tarde, aí eu trabalhei no Observatório da USP, trabalhei lá em São Paulo, tá? Mais tarde eu vim aqui para Brotas, onde a gente tem o Centro Astronômico, que trabalha com divulgação e ensino, e eu resolvi fazer, entre as atividades que eu criei lá, uma atividade onde as crianças iam poder lançar foguete, né? E aí a gente construiu, bom, esse é o último projeto, na verdade, o projeto de geologia, que eu devo agradecer muito ao Unesp daqui de Rio Claro, porque os professores da geologia me ajudaram. Isso aqui tem 20 e poucos metros e é um perfil do relevo do estado de São Paulo com um corte transversal, né? E aqui uma voz, que no caso é a minha voz, vai explicando a história da Terra e as camadas vão ascendendo, vai explicando o que aconteceu em cada época, né? Mas depois desse projeto, antes desse projeto veio a base de lançamento de foguetes. Aqui está a Casa Mata, isso aqui é o laser, aqui está a Casa Mata, aqui embaixo, na verdade, atualmente tem uma torre de lançamento. E para fazer a inauguração eu convidei o Marcos Pontes, que veio do bolso dele, na boa, sabe? Foi muito gente boa mesmo, e nos ajudou a chamar mais a atenção das escolas para esse evento. Conseguimos, né, fazer dessa uma oficina onde os alunos vão lá e colocam foguete, fazem o rastreamento, fazem medidas e tudo mais. É bem bacana. Depois essa Casa Mata ficou bem famosa, porque eu fui atrás de homologação e tudo mais, e eu descobri que era a terceira base brasileira, né? Não tinha nenhuma outra base. Não é uma base para crianças, é uma base de lançamento educativa, né? Mas até então não tinha nenhuma base que o SERAC tivesse que vigiar a respeito do lançamento de foguete e tudo mais. Enfim, a gente teve uma divulgação e começaram a ligar para mim várias pessoas que faziam foguete no fundo do quintal, foguete dentro da universidade, grupos, né, cientistas, pessoal até do próprio CTA lá de São José dos Campos que faziam foguetes, mas de uma maneira como um amador, ou seja, como aquele que ama, né? Então não era um foguete patrocinado pelo governo, era um foguete feito por conta própria, que eles queriam lançar e aprender e ver se dava certo e tudo mais. Só começou a entrar em contato e eu resolvi fazer um encontro. Esse encontro que misturava ficção científica e foguetes, né, acabou resultando em uma associação, Associação Nacional de Foguetes Amadores. E essa associação me elegeram presidente na falta de coisa melhor. Aí eu fiquei como presidente e a gente conseguiu fazer mais encontros e as pessoas começaram a produzir cada vez coisa melhor. É impressionante a capacidade que o brasileiro tem. Você vê, enquanto tinha um senhor, um velhinho, que fazia isso no fundo do quintal da casa dele. Não estou dizendo para vocês fazerem, por favor, não mexam com pólvora, com essas coisas de socar pólvora. Quem não sabe, não mexa com isso. Procure orientação de quem sabe, por favor. Mas esse senhor já fazia. Então, quer dizer, nesse sentido, a associação funcionou até mesmo para juntar essas pessoas e orientar. E ajudar ninguém a se machucar e ver a questão legal de mexer com pólvora, de usar espaço aéreo e tudo mais. E essa associação andou bastante, eu acho que produziu diversos resultados, foi bem bacana.
porque era uma associação independente, de particulares fazendo seus próprios foguetes. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que no mundo como um todo, a iniciativa pública está sendo trocada pela particular na astronáutica. Então estão surgindo projetos de empresas. Em vez de ficar pendurado no dinheiro público, as empresas estão construindo projetos, entrando, claro, sob vigilância pública, mas entrando com investimentos, com concorrência e tudo mais para produzir um bom resultado. Como exemplo, o X-Prize, né, que foi um concurso que teve para ver quem conseguia sair da atmosfera terrestre, né, com uma nave feita, uma nave particular. Isso foi conseguido, né, pela Virgin, uma mega empresa de um cara que eu sou ídolo dele. Ele é um cara visionário, assim, super gente boa também, muito... E conseguiu produzir uma nave espacial, né, com a empresa dele, com o dinheiro dele e tal. Enfim, nós não chegamos lá, mas estamos pelo menos juntando brasileiros que gostam disso, né? E tem um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa ANFA, Associação de Foguetes Amadores, teve um cara que chegou uma vez com um foguete de 3 metros e pouco lá para lançar. Previsto para subir a 65 quilômetros. Falei, caramba, eu ia lançar um foguete suborbital aqui, né? E estava mesmo. Aí no fim ele acabou resolvendo não carregar o foguete e não lançar. Mas ele levou, vocês vão ver o foguete no vídeo, ele está em cima do carro. Imagina como é que esse cara fez na hora que ele passou no pedágio, né? Com um foguete maior que o carro. Vamos ver aqui se eu acerto. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only, I never need to hide. You can see so much in me, so much in me that's new. I never felt till I looked at you. For your eyes only, only for you. You see what no one else can see. Now I'm breaking Essa é a torre que está lá atualmente, né? Esse último lançamento foi bem bacana porque ele subiu quase 2 km e desceu na mão do cara que lançou. Ele estava a 30 metros da torre, que eu pedi para o segurança para ficar a 30 metros da torre, e desceu na mão. O paraquedas, o cara só fez assim e pegou o foguete, né? Foi bem bacana. Tem vários lançamentos bem bacanas. No YouTube, às vezes, tem alguns que o pessoal coloca e tal. Enfim, é emocionante, porque aqui a gente não escuta o barulho, o estrondo. O último que eu lancei junto com o Marcos Pontes lá, vocês estavam lá, né?
estourou a barreira do som, fez prrr, né? Aí eu olhei pro Marcos e falei, explodiu o foguete. Eu estava esperando os pedaços voarem, a casa-mata é com vidros blindados, estava esperando os pedaços já. Aí o rapaz estava na telemetria ali do lado, não, ele está voando. Só que ele bateu a barreira do som, né? Tem um vídeo no YouTube, digita lá Coyote Brotas, né? Vocês acham? Coyote é o nome do foguete. Mas é bem bacana, isso é emocionante. Aí a criança vê isso, você desperta nela uma coisa que ela não esquece mais. Esquece mais, é aquela coisa bem legal mesmo. Interesse pelas ciências em geral, pela física, matemática, química, biologia, geologia e tudo mais. Surge disso, né? De grandes emoções que a gente viveu na infância. Mas as emoções foi começar a voar, né? Isso faz parte de um filme, né? O começo de um filme. Olha a bicicleta que vai acompanhar ele, ó. A bicicleta do lado, ó. Tem a bicicleta do lado, ó. Já pensou ficar embaixo desse troço aí, ó? Olha que perigo essa hélice de cima, ó. Esse vídeo aí faz parte do começo de um filme chamado Esses Homens Maravilhosos e Suas Máquinas Voadoras. A música fui eu que pus por minha conta, né? Para ficar mais engraçado ainda. Acertos, né? Erros e acertos, né? Como foi com o Santos Dumont, como foi com todo mundo que começou a tentar construir essas máquinas. E Santos Dumont é uma pessoa também exemplar, né? Ele se transformou de curioso a um empresário, né, não graduado, né, mas uma pessoa muito inteligente, e foi uma pessoa que inventou muita coisa que a gente nem sabe, né? O alumínio aeronáutico, a gasolina com alta octanagem usada para aviões, o motor refrigerado a ar, né? Isso foi Santos Dumont que fez a adaptação. Tem um monte de coisa, relógio de pulso, o famoso relógio de pulso, né? Na verdade, o Santos Dumont, ele encomendou o relógio de pulso, né? Ele deu a ideia, né? E foi, acho que Cartier que fez, não é isso? Muito bem. E fez aí 20 aeronaves, pelo menos, que ele numerava como N1, N2, N3 e tal. E o 14 bis chamava 14 bis porque tinha um balão que era para levar ele até lá em cima e soltar. Por isso que era bis, porque era 14. Tanto o balão, era o N14, tanto o balão, quanto o avião. No fim, não precisou do balão, melhor ainda, né? Aí voou, em seguida surgiu o Demoiselle, que foi um avião muito melhor, muito mais sofisticado, muito mais bacana, e que mostrou que a gente realmente podia voar. E o Santos Dumont fez uma coisa muito bacana também. Ele colocou a primeira mulher para pilotar um avião. A primeira mulher a pilotar um avião foi graças a Santos Dumont. Foi ele que ensinou para ela, falou vai, né? E realmente foi a pessoa responsável por isso, a fazer a coisa acontecer. Bom, indo um pouco mais para cima, né, da nossa atmosfera, o que a gente às vezes se pergunta, ou o que a gente vê nas informações sobre o espaço, é de que nós estamos conquistando, mas não sabemos se poderemos conquistar o espaço, se nós vamos para a Lua de novo, se nós não vamos, nós vamos para Marte, se nós temos que ir, se nós precisamos, se nós podemos, né? Enfim, isso é uma polêmica ainda, a gente não sabe se a gente deve investir nisso ou não. Então eu acho que essa nossa conversa vai tentar esclarecer um pouco sobre algumas coisas que eu colhi, que, claro, criaram um ponto de vista meu, né? Mas de outras pessoas também, que até agora que eu confio bate com muita gente, sobre essas questões do espaço. Até o que tudo indica, sim, nós podemos ir para o espaço e morar no espaço e viver lá. Porque eu penso assim, uma série de motivos, né? Viver no espaço realmente não é fácil. Mas se a gente vai ler revistas, principalmente aquelas que sensacionalizam um pouco as coisas,
às vezes até revistas que não estão sensacionalizando, mas estão vendo só o lado ruim. Reportagens, às vezes a divulgação é feita de tal modo que seja mais interessante falar sobre o que acontece de ruim com você no espaço, do que sobre como isso pode ser superado ou se isso realmente acontece sempre. Então causa uma impressão para quem está lendo de que ir para o espaço é uma coisa do outro mundo. Até me lembra da história da aviação, na verdade da história, não da aviação, mas dos carros. Quando o pessoal, os cientistas naturais da época, chegaram à conclusão de que era impossível passar de 60 km por hora. Se você passasse dessa velocidade, você ia morrer. Por que motivo? Eu não sei se era o vento, a aerodinâmica, a emoção, sei lá. Eu sei que eles achavam que não passava de 60 km por hora. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado para não pensar do mesmo jeito por falta de informação, né? E bloquear isso. É difícil, realmente. Então, vamos falar sobre as dificuldades. Em primeiro lugar, você está confinado num lugar durante muito tempo, você está num lugar que tem uma série de coisas, sei lá, você está andando aqui, você está voando, bate no botão, está vazando oxigênio para o espaço, sei lá o que você vai fazer, inicia uma coisa qualquer que pode destruir, você está solto aí dentro, né? Enfim, é uma situação perigosa, né? Aqui ele está fazendo medidas de, para quem quiser saber, isso aqui é um ultrassom, está fazendo ultrassom na parte óssea para ver como é que está aí a parte óssea e tudo mais. Quando você sai do ônibus espacial, ou sai da estação espacial, você tem que levar com você uma mini nave espacial, que tem tudo que a estação tem, né? Por que que você tem que ter uma mini nave espacial? O que que tem no espaço que você precisa? Em primeiro lugar, se eu pegasse vocês aqui, levasse um de vocês lá para o espaço e soltasse lá, primeira coisa que ia acontecer, bom, não ia conseguir respirar, está sem ar, né? Segunda coisa, se eu colocasse uma máscara em você para você respirar oxigênio ou ar, né, com nitrogênio e tudo mais, você dali um tempo ia explodir, porque lá é vácuo, né? E o seu corpo tem uma pressão por dentro que tende a expandir o seu corpo. A gente só não expande mais porque tem uma atmosfera aqui. Se você mergulhar lá no fundo do oceano, você vai emagrecer, mas vai morrer também, porque lá tem muita pressão que aperta o seu corpo, né? Então, quer dizer, essa ideia de pressão é porque nós estamos imersos em um mar de oxigênio, um mar de ar, né? Se eu colocar um de vocês lá no espaço, as suas veias vão dilatar, o seu sangue vai formar bolhas, vai começar a ferver, o seu pulmão vai explodir, você não consegue mais segurar o ar, o seu pulmão tende a inchar, enfim, o seu corpo todo vai ser deteriorado. Bom, se você colocar então uma roupa pressurizada, isso resolve. Mas aí tem mais um problema. O lado do astronauta que está voltado para o Sol está recebendo toda a radiação que a camada de ozônio aqui da Terra protege. Lá no espaço não tem essa camada de ozônio, você recebe toda essa radiação e você vai ser queimado. A temperatura do lado que está voltado para o Sol em uma roupa pode chegar a 140, 150 graus. O lado que não está voltado para o Sol perde todo o calor do espaço, porque também não tem os gases de efeito estufa que tem aqui na Terra, que funcionam como um cobertor para a gente à noite. Então, o efeito estufa para nós é bom e é importante, não em grande quantidade, mas se não tiver a gente morre, congelado. É ele que segura o calor à noite, né? Algumas vezes não, mas por enquanto está segurando. Muito bem, não bastasse tudo isso, você tem que viver como uma pessoa, você é um ser humano, precisa comer, né? Tem lá sua comida, tem que beber e tal. E é difícil, né? No espaço não é a mesma coisa, você pegar um copo d'água aqui, encher o copo e beber. Como é que você vai fazer isso? O que acontece se eu tentar colocar água em um copo no espaço? O que acontece? A água fica solta, sai flutuando. Na verdade, por causa da tensão superficial dos líquidos, ela forma uma bola, uma bolha, né? E fica solta. Então, quer dizer, os líquidos têm esse tipo de problemática, né? E tem que ser tudo dentro de saquinho. Você pode tomar uma sopa, por exemplo, como essa, tem um canudinho aqui que você vai sugar essa sopa, e tem franguinho desfiado e tal, você pode comer um sanduíche normalmente. Você não pode comer uma farofa, né? Sair voando com a farofa, aquele arroz, né? Tem que ser coisa grudadinha ou bem embaladinha, mas pode comer comida normal. Mas a gente escuta na TV, ou às vezes em revista, que só come pílula ou pasta, não é bem verdade, come comida normal, né? Leva Coca-Cola, sanduíche, normal. Muita coisa desidratada por uma questão de economia de espaço, né? Mas a gente também não tem muita coisa diferente. O macarrão é o quê? Uma coisa desidratada. Você põe lá no fogo, mistura com água, aquece, mexe um pouquinho, fica macio, né? Enfim. Sopa também, sopa em pozinho que a gente tem.